Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre uma doença que atinge milhares de mulheres pelo mundo, o câncer de ovário. É, então, uma doença em seu estágio inicial que costuma passar desapercebido na maior parte das vezes por ser uma doença silenciosa que demora a apresentar sintomas e pode crescer bastante antes mesmo de ser detectado. Na maioria dos casos, as mulheres descobrem esse tumor entre 40 e 50 anos de idade. Só que quando o diagnóstico ocorre em período reprodutivo, existem casos onde não é necessária a retirada do órgão e o tratamento é baseado em quimioterapia e radioterapia. De acordo com estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o país deve registrar neste ano 6.650 novos casos de câncer de ovário. Aqui na Alesp, um projeto de lei de número 606 de 2023 institui então a política de prevenção e combate ao câncer de ovário na rede pública estadual de saúde. O objetivo é que toda mulher com diagnóstico de câncer de ovário deva receber acolhimento humanizado, respeitoso e ser cuidada em ambiente adequado ao seu tratamento e que respeite a sua dignidade e principalmente confidencialidade. Para falar sobre essa doença e também sobre o projeto de lei, nós conversamos agora com a integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, doutora Mariane Pinotti, também com a doutora Mariana Scarante, membro do Comitê de Tumores Ginecológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a paciente de câncer de ovário, Anne Carrari, que está conosco pela janela virtual. Sejam todas muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Mariane, doutora, por favor, vamos começar falando então quais são os principais sintomas que devem alertar essas mulheres, né? Aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, as doutoras falavam para mim o quão importantes são esses sintomas, porque é justamente um câncer muito difícil de ser diagnosticado e com um avanço muito rápido, né? Sem dúvida, a gente precisa, aqui o que vocês fazem é fundamental, né? Informar as mulheres, as famílias desta doença já é uma forma da gente combater, diagnosticar um pouco mais precocemente e correr para tratar rapidamente. Então, o câncer de ovário ele traz sintomas bastante vagos, né? De dor abdominal, de distensão, às vezes de emagrecimento, de inapetência. Então, as mulheres a partir aí dos seus 40, 50 anos precisam estar atentas a principalmente dor abdominal e distensão, crescimento do abdômen, porque se a gente consegue diagnosticar mais precocemente, nós conseguimos tratar de forma mais correta e, enfim, aumentar as possibilidades de cura desse tumor. Né? Para este tipo de tumor, os ginecologistas, enfim, no dia a dia lidam um pouco com câncer de ovário, então precisam também desse alerta, né? E talvez a lição mais importante que a Anne nos dê aqui é médicos e médicas ouçam as suas pacientes, né? No meu caso, mulheres, né? No teu também, né, Mariana? No meu também. Ouçam as suas pacientes. Né? Quando uma paciente vem insistentemente te dizendo não estou bem, né? Você precisa avançar, né? Porque nos exames, para fazer esse diagnóstico mais precoce. E aí, em geral, o início do tratamento é a cirurgia, né? Porque é importante a gente diminuir a quantidade de tumor, fazer essa cirurgia que a Anne disse que é uma cirurgia citorredutora, uma cirurgia difícil, que, enfim, em geral são cirurgias longas, né? E para a gente tirar o máximo de tumor que a gente consegue enxergar antes dela iniciar os tratamentos que a doutora Mariana vai contar para a gente aqui, que são fundamentais nessa doença, né? É uma doença que tem um tratamento que não pode ser só cirúrgico e que em geral também não é só quimio. Às vezes a gente vai só para a quimioterapia, enfim, faz exclusivo, mas o início do tratamento em geral é uma cirurgia bastante grande, bastante importante, né? Para a gente entregar para o oncologista clínico a paciente com o mínimo de tumor possível, porque isso aumenta as chances dela também ficar curada. A nossa maior luta, né? É impossível que uma mulher ou que uma pessoa, né, participe de uma campanha para prevenir câncer de intestino, depois outra campanha para prevenir câncer de mama, outra campanha para tratar da questão do glaucoma, outra campanha. A gente precisa que o nosso sistema de saúde esteja organizado de forma a fazer tudo de forma simplificada, no mesmo lugar, principalmente na atenção básica. Então, acho que aí a gente passa por várias questões, mas a gente volta lá para
o que é a missão importante que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde, que não é só tratar a doença, mas é educar para a saúde, promover saúde, prevenir, né, e diagnosticar precocemente. Isso tudo é uma missão voltada para a atenção básica e uma parte da atenção especializada, que não deveria depender dos grandes hospitais ou dos grandes centros, né? Então, a gente ter isso organizado na atenção básica é uma missão do SUS que a gente precisa alcançar ainda, né? Sim, eu acho que o importante é a gente resumir um pouco para quem está nos ouvindo, que nessa questão da batalha contra o câncer de ovário, a gente precisa de avançar em 3 pontos principalmente. O ponto a paciente sentiu algum problema, ela ser atendida rapidamente, ter seu diagnóstico feito rapidamente, o início do seu tratamento mais rápido do que os 60 dias, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente consiga incorporar novas tecnologias, e aí os remédios, os medicamentos são os mais importantes, né? Esse inibidor de PARP para pacientes mutadas, né? E o teste genético para as pacientes que tiveram o câncer e para suas famílias, ou para famílias que têm câncer de mama e ovário e mulheres que precisam ser testadas de BRCA1 e 2 para poder, enfim, prevenir o câncer de mama e de ovário e, se tratadas corretamente, como agora a Anne está sendo tratada. Eu acho que é um assunto bastante complexo, né? Acho que a gente tem pouco tempo aqui para explicar, né? Para médico é difícil de entender, para a população em geral é mais difícil ainda, mas essa é a boa política, né? Essa é a boa política que a Anne está fazendo, a que a Mariana está fazendo, a que vocês aqui da TV Alesp fazem, né? Que é usar os instrumentos da política, da Alesp, da Câmara e da Câmara dos Deputados em Brasília, para a gente conseguir, né, levar para o nosso Sistema Único de Saúde, né, avanços importantes, em áreas específicas, sempre garantindo que a ciência seja ouvida, né, para que não aconteça o que aconteceu aí nos últimos 4 anos, o que está acontecendo essa semana aí, com a sanção de tratamentos que não são comprovados cientificamente. A gente precisa muito que a política caminhe junto com a ciência, para a gente poder avançar. Então, no câncer de ovário, eu acho que esses 3 pontos, né, Mariana, são muito importantes para que a gente continue essa luta na qual eu me engajo. A Anne está engajadíssima, a Mariana é engajadíssima, mulheres jovens aí que trazem essas possibilidades para que a gente no futuro erre menos, trate mais, previna mais, né, e consiga fazer com que as nossas mulheres vivam mais e melhor. Como é esse caminho? Quem deseja fazer hoje, saber se tem, então, essa predisposição genética ou não, por onde começa, doutora Mariana? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa primeiro dizer quem precisa do teste, né? Porque não é todo mundo na população que precisa fazer o teste, não é um teste barato, né? Então, a gente tem que separar, né, a população de risco para câncer de mama e ovário, principalmente, para fazer o teste. Então, primeiro, mulheres que tiveram câncer de mama e que tiveram câncer de ovário, né? Toda mulher que teve câncer de mama ou de ovário merece ter o seu teste genético feito, né? E famílias, né, onde existem outros indivíduos com câncer de mama e ovário, né? Então, famílias que... a Anne, por exemplo, tinha 2 tias com câncer de mama. Em teoria, existiria uma indicação de teste genético na família dela, né? E ela poderia ter descoberto essa mutação antes, né? Então, principalmente, famílias que têm mais de 2 ou 3 pessoas acometidas em 2 gerações, né? Famílias que têm mulheres que tiveram câncer de mama bilateral, né? Famílias que têm câncer de mama em homens e famílias que têm câncer de ovário, ponto. Seja em mulheres mais jovens, mais velhas, câncer de ovário é sempre um marcador de risco de alteração genética. Quer dizer, um pequeno avanço ali, não é um investimento alto, né? Para aquelas famílias faz uma diferença impressionante, porque a hora que você detecta uma alteração genética em alguém daquela família, você pode atuar na família inteira, prevenindo outros tumores para as filhas, para as irmãs daquela paciente, até para as primas. Então, a gente chega ali até em parentes de 2º grau. Então, são questões que a ciência traz
e que requerem pouco investimento público, que podem mudar e transformar a vida de muitas mulheres, né? Então, acho que essa lei levanta essa bola para a gente poder avançar nessas questões, lógico, sem esquecer que a ciência tem que estar sempre junto, porque senão aí acontecem bobagens relacionadas a, enfim, incorporação de novas tecnologias com pressão que não tem relação com ciência, né? Mas a gente pode avançar nisso e eu confio muito que a gente levantando essa bola a gente consiga.